Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, demais deputados aqui presentes. Hoje eu venho à tribuna discutir ou dar continuidade à discussão sobre a situação das universidades no estado do Rio de Janeiro. Ontem estivemos na UESO, em evento promovido pelo deputado Anderson Nogueira. Estivemos representando a Comissão de Educação dessa casa, na ausência do presidente Conte Bittencourt, que não pôde estar presente, e com diversos outros deputados, acompanhando a situação desse centro universitário, que é fundamental para pensarmos a democratização do acesso ao ensino superior no estado do Rio de Janeiro. A UESO é uma fundação, um centro universitário, criado no final do governo Garotinho e implementado no início do governo seguinte. Esse centro universitário, quando foi criado, ele tem uma lei que estabeleceu a sua criação em alguns critérios. Por exemplo, foi criado com um corpo docente com 129 professores. Foi criado com técnicos, mas não técnicos administrativos, técnicos de laboratório, técnicos das áreas afins de pesquisa da UESO, mas não funcionários administrativos, que pela previsão já da sua criação, então deveriam ser todos terceirizados. É a única universidade do estado do Rio de Janeiro com essa característica. Foi criada com uma limitação de que a própria UESO não pode dispor de programa próprio de bolsas para os seus estudantes, coisa que a UERJ e a UENF e a maioria das universidades públicas no Brasil podem. Ou seja, essas restrições fizeram com que a UESO ficasse amarrada. Mas, além disso, com o passar do tempo, algumas outras questões foram não só impedindo o fortalecimento da UESO, apesar do esforço dos seus profissionais, que acumularam aulas, disciplinas, com tarefas administrativas, ampliaram seus cursos, consolidaram novas possibilidades na oferta de educação superior na Zona Oeste. Não obstante esse esforço, foram sendo impostas limitações à UESO. Por exemplo, atualmente, a UESO só tem 93 professores em exercício. Muito menos do que os 129 de quando ela foi criada. A UESO, de alguma forma, está minguando. Até hoje, a UESO não conta com uma sede própria, funcionando em prédios anexos ao Instituto de Educação da Zona Oeste aqui do estado do Rio de Janeiro. Até hoje, os profissionais da UESO não tiveram implementado um plano de cargos, carreiras e salários que fosse minimamente compatível com o exercício do ensino superior no estado do Rio de Janeiro e que fosse comparável às da UENF e da UERJ. A UESO vem sendo tratada como uma prima pobre das universidades estaduais no Rio de Janeiro. Aliás, destacando, a UESO ainda é um centro universitário, ainda não conseguiu se consolidar sequer como universidade. Não à toa que quando a gente vê o aprofundamento dessa crise que o estado do Rio de Janeiro está envolvido, essa crise que o PMDB nos empurrou, a gente viu diversos profissionais da educação da UESO, estudantes, chegaram a realizar um plebiscito pedindo a sua anexação ao UERJ. Por quê? Porque querem sobreviver e querem sobreviver com dignidade. Não querem ser asfixiados e não querem que a proposta de um polo universitário estadual na Zona Oeste do Rio de Janeiro seja jogado na lata do lixo. Então, voltando, ontem, nessa atividade que aconteceu lá na UESO, esses temas foram debatidos. Eu gostaria de elencar algumas prioridades para que a gente possa caminhar no sentido de não deixar a UESO se enfraquecer ainda mais e, pelo contrário, consolidar um polo de ensino superior
de produção de ciência e tecnologia na Zona Oeste, região da cidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 2 milhões de habitantes, que é uma das regiões, por outro lado, que concentra alguns dos piores índices de desenvolvimento humano. É uma das regiões que tem mais gente e menos equipamentos culturais. A UESO é fundamental para se pensar um modelo de cidade no Rio de Janeiro que garanta direitos. A população da Zona Oeste é o dobro, é no mínimo o dobro do que a população de qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo, que é a segunda, tem pouco menos de 1.100.000 habitantes. Todas as outras são menores. A Zona Oeste do Rio de Janeiro tem mais de 2.200.000 habitantes. É disso que se trata, é de levar ensino superior para essa população. O que é fundamental? Primeiro, é fundamental que a UESO tenha condições de funcionar. Hoje, 85 disciplinas do quadro dos cursos oferecidos pela UESO não tem professor para lecionar. É fundamental que, para sanar de forma imediata essa carência, os 18 professores concursados, aprovados para a UESO, sejam convocados. É o quadro mais dramático das nossas universidades. Alunos estão cursando o ensino superior e não poderão concluir seus cursos por falta de professores para ofertar determinadas disciplinas. Esse é o primeiro passo. O governo do estado tem que tirar essa faca do pescoço da UESO, convocando esses 18 profissionais. Destaco que hoje a UESO tem cerca de 25% a menos de profissionais em exercício do que o previsto na lei que ela foi criada, para mostrar a gravidade do seu processo de enfraquecimento. Segundo, o governo do estado tem que definir e oferecer um imóvel para se consolidar como sede da UESO. Isso é fundamental para que essa universidade possa receber investimentos. Estivemos lá, por exemplo, nessa audiência pública, 15 parlamentares, 10 deputados estaduais, 4 federais e um senador. Ali, mesmo que todos nos dispuséssemos a um esforço para garantir o orçamento para a construção da sede definitiva da UESO, não teríamos essa possibilidade, porque a UESO ainda não tem sequer um terreno do estado onde ela possa construir seu campus, projetar um desenvolvimento institucional para que possa se transformar numa universidade, pensar uma construção por módulos, pensar uma construção que faça com que ela tenha uma sede, com biblioteca, com laboratórios, com salas de aula, com uma parte administrativa, e dessa forma possa se consolidar, deixando de ser um centro universitário e sendo uma universidade. Isso é importante para a Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 3 universidades estaduais. A UERJ, localizada na capital e com campos avançados em algumas cidades do interior, como Friburgo, como Teresópolis, com campos avançados nas 2 maiores cidades do estado, fora a capital, que são São Gonçalo e Duque de Caxias. Temos a UENF, que atende ao norte e ao noroeste fluminense, e temos algumas lacunas. No sul fluminense, por exemplo, essa lacuna é parcialmente coberta por uma participação bastante consolidada da Universidade Federal Fluminense e uma participação também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma área em que transporte coletivo para se chegar ao centro da cidade se demora cerca de 2 horas, não tem oferta de ensino superior público, à exceção da UESO. É fundamental que essa casa faça uma discussão sem bairrismos. Não é o deputado da Zona Oeste, não é o deputado da educação, do conjunto dos deputados, sobre essa grave carência, numa das áreas mais populosas do estado do Rio de Janeiro, de se consolidar ali oferta de ensino superior. Essa consolidação passa necessariamente pelo futuro da UESO. Vai ser transformando a UESO numa universidade, vai ser transformando a UESO num campus da UERJ. De qualquer forma, essa discussão deve envolver as 2 comunidades universitárias. Enquanto isso, nós, gestores, temos que caminhar. E o principal passo
é a definição de um local onde possa se estabelecer a sede definitiva da UESO, junto com a convocação desses 18 profissionais. E aí se abrir um debate para que a UESO se transforme em universidade e possa também desfrutar das prerrogativas de uma universidade, que é ter autonomia universitária. Para a gente discutir autonomia universitária, a UESO tem que ter casa para que ela possa consolidar o seu processo de transformação. Caso contrário, Tia Ju, ela não vai poder deixar de ser um centro universitário e transformar-se em universidade. Aí, não adianta debatermos aqui a lei dos duodécimos para as universidades. Porque, claro, vamos contemplar a UERJ e a UENF, mas a UESO vai ficar fora, porque ainda não é uma universidade. Então é fundamental darmos esses 2 passos: convocar os outros profissionais e definir uma área para a UESO e nos esforçarmos para termos um projeto de oferta de ensino superior, de produção de ciência e tecnologia na Zona Oeste do Rio de Janeiro e consolidar um modelo no Estado do Rio de Janeiro de desenvolvimento que contemple o acesso à educação para a sua educação e a produção de ciência e tecnologia. Não existe projeto popular, não existe projeto que se proponha a superar as desigualdades. Não existe projeto minimamente democrático que não contemple o acesso à educação da sua população.